Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar, né? A exercitar e a compreender, a aprender, entender, né, os nossos verbos. Então, na aula passada, eu expliquei para vocês, né, no último vídeo, e inclusive vocês fizeram os exercícios, o que é um verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo não quer dizer que ele não possa ter nenhum complemento, não. Ele pode sim, ele pode ter um adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, mas se você tirar esse adjunto, o verbo continua com sentido. Então, é verbo que não exige complemento, ou seja, são verbos de sentido completo. Hoje nós vamos ver o que é o verbo transitivo. O intransitivo não pede complemento. O transitivo é aquele que pede, que exige, ele precisa de um complemento para ele ter sentido. Observe um exemplo aqui. Eu fiz 3 frases, mais ou menos com a mesma ideia, só com verbos diferentes. Dorme, tem e precisa. Observe aqui. Todos os verbos têm umas palavras depois dele. O bebê dorme no berço. No berço está depois do verbo dormir. Mas se eu disser apenas o bebê dorme, tem sentido? Tem, não tem? Eu não faço a pergunta o que, quem, de quem. Ou seja, quando eu digo o bebê dorme, eu tenho uma ideia completa, eu transmiti uma mensagem. Então eu digo que esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Por quê? Ele não exige nenhum complemento para que ele tenha sentido. Agora, observe um segundo exemplo. O bebê tem um berço. Agora, o verbo é ter. O complemento é um berço. Se eu disser apenas o bebê tem sentido? Claro que não. Obviamente, eu vou perguntar o bebê tem o quê? Então, este verbo aqui, ele exige, ele pede um complemento. Quem tem alguma coisa. Então, quando o verbo exige, para ele ter sentido, para minha frase ter sentido, eu tenho que ter um complemento verbal, nós já classificamos esses verbos como os verbos transitivo, ou seja, é o verbo que tem trânsito. O que é trânsito? É aquele que, além dele, tem que ter mais alguma coisa. O mesmo ocorre com precisa. O bebê precisa de um berço. O complemento é de um berço. Se eu disser apenas o bebê precisa, ponto. Qual a pergunta automática que nos vem à mente? O bebê precisa de quê? Então, esse verbo aqui também, ele não tem sentido completo. Então, precisa também é um verbo transitivo. Então, isso é que é transitividade do verbo, transitividade verbal. Quando você pode colocar o ponto final depois do verbo e você transmite uma mensagem, se eu dissesse aqui, por exemplo, o bebê sorri alegremente. O bebê sorri, ponto. Tem sentido? Tem. Então, verbos que não exigem complemento. Eles podem ter, mas não exigem. Se você tirar o complemento, a sua ideia fica completa. São verbos intransitivos. Agora, se você parar a frase no verbo e o seu sentido ficar incompleto, você vai sempre fazer as perguntinhas: o quê, de quê, com quem, né, quem. Então, quando você faz essas perguntas, ou seja, o verbo fica incompleto, esse verbo é um verbo transitivo. Intransitivo não exige complemento. Transitivo exige complemento, ok? Bom, mas aí, ainda falando dos verbos transitivos, principalmente, o verbo transitivo, ele vai ser ligado a um complemento, obviamente, que nós acabamos de ver. Então, nós não usamos vírgula. A vírgula, ela é proibida entre o verbo e o seu complemento. Então, os filhos amam os pais. Eu jamais poderia colocar uma vírgula aqui. Os filhos amam, vírgula, os pais. O complemento verbal, ele é ligado diretamente ao verbo. Ah, Nelma, mas como que aqui embaixo, nesse segundo exemplo, tem vírgula? Aqui é uma situação diferente. Eu tenho um termo intercalado. Olha, os filhos amam os pais. Mas eu coloquei um termo aqui, com certeza. Então, você só pode usar vírgula
entre o verbo e o seu complemento quando você intercala um termo, uma explicação, né? Uma locução explicativa, uma locução adverbial, de modo, etc. Aí sim a vírgula é usada. Mas se você não tem nada que separe, que intercale o verbo ao seu complemento, a vírgula não é usada. Olha, eu preciso de ajuda. Jamais eu poderia colocar uma vírgula aqui, ó, eu preciso, vírgula, de ajuda. Mas quando eu acrescento, né, uma locução verbal, eu preciso, vírgula, neste momento, vírgula, de ajuda. Aqui, o complemento de precisar é o de ajuda, tá aqui. Mas ele ficou isolado do verbo, que ficou separado por vírgulas, porque eu tenho um termo que intercala. Então, recapitulando, o verbo do seu complemento verbal não é separado por vírgula jamais. Você só tem que usar a vírgula quando você tiver uma expressão, um termo que intercala. O que é intercala? Que divide, que vem no meio. Esse assunto é super fácil, né? Não tem nem como ficar repetindo muito. Mas, repetindo, intransitivo não exige complemento. Você pode colocar o ponto final logo depois do verbo que tem sentido. E transitivo é aquele que exige, né? De acordo com isso aqui, né, estão aqui as atividades propostas. Mas para que essas atividades sejam feitas, é preciso que você esteja com a sua apostila 2 em mãos. Então, muito importante, se alguém ainda não buscou na escola ou mandou buscar, né, que vocês façam isso o mais rápido possível, porque aula dada, aula estudada. Não adianta você assistir aos vídeos, mas não fazer as atividades propostas. Então, você vai fazer os exercícios do 4 ao 7, das páginas 21 a 23, é sobre esse assunto aqui. O ortografar, certo? Também sobre o que nós estamos vendo aqui. O teste 2, só o 2, que um já foi feito. E o em casa número 2, da página 26. Né? Pouca coisa, essa matéria é fácil. Vocês têm condições de aprender até sozinhos. Mas, né, assistam e reassistam aos vídeos quantas vezes for necessário. Se quiser anotar esses esqueminhas que a gente faz, é interessante você anotar no seu caderno, né? Então, bons estudos para vocês, beijos e até amanhã.